BYD Dolphin Mini, o lançamento mais polêmico de 2024. Ainda estamos em fevereiro, março, e esse lançamento aqui, este novo carro, já chegou cheio de polêmica. Por quê? Porque muito se especulou sobre o preço. Todo mundo esperava como o carro elétrico mais barato do Brasil, menos de 100 mil reais, mas aí a realidade chegou por 115 mil reais, embora tenha alguns bônus ali, benefícios aqui e acolá, mas o preço de tabela é esse, 115 mil reais. Mas mesmo assim, ele vale a pena como uma das melhores opções neste segmento de carros elétricos, mesmo por esse preço que decepcionou a muitos. Por quê? Porque ele é um carro espaçoso, é um carro com bom pacote de equipamentos, é um carro que coloca a pulga atrás da orelha dos consumidores dos carros compactos automáticos, em suas versões mais completas, mas tem algumas desvantagens em relação a estes modelos, como por exemplo o número de passageiros, o desempenho um pouco mais limitado. Mas antes da gente esclarecer pontos fortes e fracos do BYD Dolphin, eu faço aquele convite que todo mundo faz, mas é inevitável, que você se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado toda vez que é um conteúdo novo postado por aqui. Olha, tá tudo aqui embaixo da tela, botãozinho de se inscrever, de acionar o sininho. E se você gostar, conhece alguém que está a fim de comprar um carrinho desse aqui, manda o conteúdo por WhatsApp, compartilhe, nos ajude a fortalecer o nosso trabalho aqui no autopapo.com.br. Ele tem comprimento de 3,78 m, mas o que chama atenção no Dolphin Mini é o entre-eixos, essa medida determinante para o espaço interno. São 2,5 m. Largura, 1,71 m e altura, 1,58 m. Perceba que é um carro de dimensões compactas, porém, no que é determinante para o conforto, é um carro com boas medidas. E daqui a pouquinho a gente vai entrar lá para falar. Um ponto crítico, o primeiro que deve ser dito a respeito aqui do BYD Dolphin Mini, é este ponto aqui, o polêmico, das rodas com seus pneus em medida que não tem em nenhum outro carro. 175, 55, raio 16. O R aqui não é de raio, aliás, viu? Depois é uma outra informação. R significa que o pneu é radial, só esse parênteses. Então temos um pneu 175, 55, 16, uma medida que não se encontra em nenhum outro carro no mercado brasileiro. E o que isso significa? Que não temos pneus de reposição, quer dizer, depende exclusivamente da BYD para a gente ter esses pneus no mercado por enquanto. Então torce para não rasgar, porque temos um outro problema envolvendo este pneu, que este carro não tem step, ele vem com kit de reparo, que a gente sabe que para o Brasil, onde você corre o risco de pegar um buraco e rasgar, destruir seu pneu, não é o cenário ideal. Então este é um ponto que merece muita atenção neste primeiro momento. E aí a gente entra em outro ponto polêmico, a questão de peças de reposição. Muitas pessoas, muitos consumidores perguntaram sobre as peças de reposição da BYD. Eu não posso responder pela marca chinesa, eu posso repassar o que eles nos disseram quando foram questionados sobre o assunto. E o que eles disseram? Estão trabalhando, reforçando essa área, eles têm um centro de distribuição de peças no Espírito Santo e estão reforçando esta questão. Resta saber se daqui a alguns meses realmente os consumidores que reclamaram de falta de peças vão ser atendidos e que estes problemas não serão repetidos. É algo que teremos que questionar a BYD daqui um tempo. Agora vamos falar do visual do BYD Dolphin Mini. É um carro que as pessoas com as quais eu conversei na rua têm gostado. Apesar de ser um, entre aspas, derivado do Dolphin, na verdade isso foi uma identidade criada no Brasil. Em outros mercados ele é chamado de Seagull, mas a marca aqui, por questões de marketing, preferiu qualificá-lo como Dolphin Mini. Então ele tem identidade própria. Por exemplo, aqui ele não tem aquele fita de LED ligando um farol ao outro. Aliás, faróis de LED, não temos luzes, faróis. Outro ponto de destaque aqui é que só tem um limpador de para-brisa. Pode ser por questões do porte reduzido dele, mas também, claro, isso é um elemento de simplificação para ficar mais barato. São pequenos detalhes que as fábricas adotam. Por exemplo, o Renault Kwid é só um limpador de para-brisa. O Etios também só tinha um limpador de para-brisa. São carros de baixo custo. Aqui temos a porta de carregamento com dois
padrões. A gente usa essa aqui no Brasil majoritariamente. E aí a gente já entra na questão da autonomia. A bateria do Dolphin Mini é de 38 kWh e, de acordo com a BYD, ela pode ser recarregada de 30% a 80% naquele esquema de corrente contínua em 30 minutos aproximadamente. O consumo declarado é de 9,6 kWh para cada 100 km rodados. O Dolphin Mini ainda pode ser carregado com um carregador portátil, daqueles que você pluga na tomada, sempre idealmente uma de 220 volts aterrada. Não dá para você chegar em qualquer tomada e plugar, porque às vezes ele nem inicia o processo por questão de segurança. Isso é praxe em todos os carros elétricos. Falei que ele é um carro compacto por fora, mas com boas dimensões para os ocupantes, mas temos um outro ponto fraco aqui, que é o tamanho do porta-malas. São apenas 230 litros e só um botãozinho aqui para abrir. Eu apanhei para descobrir. Até que esse adesivinho aqui me chamou a atenção. Porta-malas. É um botãozinho pequeno. Normalmente em outros carros temos um botão grande por aqui. Não, esse aqui está concentrado aqui. Abrindo o porta-malas, veja, 230 litros. E aí você tem uma noção. Isso aqui é uma malinha pequena, ó, que tem o carregador portátil. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Isso aqui você pluga no carro. Isso aqui na tomada, enfim. E aqui temos também, para vocês terem ideia de como é um porta-malas pequeno, o kit de reparo que acompanha o pneu. Nesse caso aqui ele está em chinês, tem uma instrução também em inglês, então boa sorte, você tem que falar chinês ou inglês para entender. Temos aqui também um coletinho refletivo para você fazer o reparo em segurança. Isso é muito comum em alguns carros importados. A legislação de alguns países obriga que tenha um colete desses para você fazer o reparo do seu carro. No Brasil não é obrigatório, mas está aqui de toda forma. Outro ponto crítico é que não temos uma tampa aqui protegendo da vista dos amigos alheio o que tem no seu porta-malas. Isso no Brasil é um ponto crítico. Aqui temos as alças para rebater o porta-malas, aumentar o espaço interno, às custas de sacrificar o espaço no banco traseiro, e vamos falar disso daqui a pouquinho. Outro ponto negativo do Dolphin Mini é que não tem aqui o limpador traseiro. Isso faz falta sim em um carro hatch, apesar disso aqui proteger em chuvas mais fraquinhas e se você estiver em velocidade, mas numa chuva forte na cidade, sua visibilidade traseira fica prejudicada no Dolphin Mini. Fizemos essa panorâmica geral. A altura livre do solo, é importante destacar também, é uma altura razoável, ele não raspa em valetas, em quebra-molas, é uma altura compatível aí com as ruas brasileiras, embora a suspensão seja um ponto crítico. Já que a gente já falou de autonomia e de espaço interno, a gente pode falar sobre se o BYD Dolphin Mini é um carro que dá para viajar. Qualquer carro dá para viajar, depende da sua disposição, mas não é aconselhável. O Dolphin Mini é um carro urbano desenvolvido para isso. Você tem uma autonomia limitada que na estrada, o carro elétrico de forma geral tem autonomia reduzida se você pega a sua estrada, por uma questão de você não ter a regeneração das baterias proporcionada pelo anda e para da cidade. Temos essa limitação de porta-malas e tem mais um porém. Ele é limitado em 130 km por hora. Aí você vai falar, mas o limite da rodovia é 110, 120. Tá, mas se você precisar fazer uma ultrapassagem, por exemplo, dar uma acelerada a mais, você não vai conseguir passar de 130 km por hora. Temos também um ponto crítico do acerto da suspensão. Vamos falar disso quando a gente andar no Dolphin Mini. Antes, eu vou te mostrar ele por dentro, porque eu gostei muito do interior do Dolphin Mini. Além do pacote de equipamentos, eu achei ele superior, por exemplo, em acabamento, para o meu gosto, do que o Dolphin. Porque o Dolphin tem uma pegada mais colorida, feliz demais, que pode não agradar um consumidor que quer algo mais discreto, um carro mais low profile, por assim dizer. E aqui o Dolphin Mini é muito interessante. Vem cá, Dedé. Mostra aqui o interior. A gente tem um bom acabamento aqui, um tecido emborrachado, que se estende até aqui. Aqui já começa o plástico, mas já está acima da média aí de carros nacionais que estão vindo todos em plástico. Eu gostei dessa combinação de um azul com preto, achei que ficou legal. Talvez tenha pessoas que não gostam dessa combinação mais
digamos, fora do comum. Temos aqui o banco em couro sintético, que a gente não pode mais falar, mas já está dito, em tecido sintético que imita o couro, uma espécie de curvinho perfurado, combinando com pontinhos laranja. Aqui é bem feito, além de tudo, ele é bem feito, assim, tem bons encaixes, você não vê rebarbas, aparentemente não tem peças mal encaixadas. É um carro novo, claro, é um carro que ainda rodou poucos quilômetros, mas aparentemente ele tem um bom acabamento na questão da construção também. O painel tem uma textura bacana, também combinando diversos elementos. O plástico aqui me passa uma sensação que pode se arranhar muito fácil, tem até alguns pontos que estão de fato com pequenos arranhões, mas no geral é bacana. Eu vou dar a volta e vou mostrar para vocês ali alguns detalhes que me chamam a atenção aqui no Dolphin Mini. Que se repete um padrão que você vê no Dolphin com algumas vantagens. Ele é mais equipado que o Dolphin, o Dolphin maior, por assim dizer. Aqui temos um carregador por indução muito bem posicionado. Eu gostei muito aqui. Você põe, meu celular agora está com o rabicho aqui da câmera, vou pôr o contrário, só para vocês entenderem a dinâmica, tá vendo? Ele encaixa e fica bem colocado aqui. 2 porta-copos, aqui você põe a chave para dar uma recarga quando ela estiver com a bateria fraca. Aqui também replica o comando que você vê no Dolphin. Aqui é o seletor de marchas, com o parque escondido aqui do ladinho. Aqui temos os comandos entre os principais, né? Além do comando do seletor de marcha, temos os modos de condução. Aqui o auto hold, né? Você quando freia, ele só volta a andar quando você de fato pisa no acelerador. Aqui o comando do ar-condicionado, liga e desliga o ar-condicionado. Aqui a ventilação, liga e desliga, desembaçador dianteiro. E aqui o controle de volume do som do sistema multimídia. No geral é um carro bem resolvido. E aqui temos aquela praxe da BYD, que é a tela que gira tanto por um comando no volante quanto por um comando na tela, que é muito legal para você mostrar para os seus amigos, mas de uso prático, de fato, não agrega nada essa telinha giratória. Já que estamos falando do multimídia, vamos continuar mostrando aqui. Você tem o Spotify nativo, navegação nativa, que sem querer eu abri, mas já que estamos aqui, ó, a navegação nativa, vou voltar, Spotify, diversos aplicativos, rádio, e é aquele esquema, né? Às vezes para acessar um comando simples, isso não é um problema do BYD Dolphin Mini, isso está acontecendo em muitos outros carros. Tudo fica concentrado na multimídia. Você quer mudar a temperatura do ar-condicionado, é uma operação super complexa, e aqui nós temos esse problema também. O ar-condicionado na multimídia, é digital, porém ele não é eletrônico, ou seja, você não consegue colocar uma temperatura e ele vai manter ela, por exemplo, 21, 22 graus. Aqui você consegue fazer uma regulagem da temperatura, da graduação, mas não é por graus. E, curiosamente, parece que é um ar-condicionado de 2 zonas, né? Mas não, se você aumentar um lado aqui, eu vou até pelo lado do passageiro, para não falar que não está sincronizado. Você mexe num lado e os 2 lados sobem juntos. E a velocidade aqui você regula por aqui. A câmera é apenas traseira, ele não tem aquele esquema de diversas câmeras, como a gente vê em outros carros da BYD. Navegador, Amazon Music, controle do carregador e, claro, o karaokê. A gente não tem aqui os aparatos para utilizar, ainda bem. O André gosta muito de cantar, mas ele infelizmente não vai conseguir nos brindar hoje com essa voz melodiosa dele. Painel de instrumentos também está virando uma praxe nos carros elétricos, um painel de instrumento minimalista. E aqui a tela mesmo, de fato, é só esse cantinho, é só esse meiozinho aqui. Aqui são elementos gráficos fixos adicionados, carga da bateria, autonomia, podem ver aqui está marcando 340 km com quase 100%, as portas estão abertas. Aqui você consegue de alguma forma ir mudando. E tem uma curiosidade aqui, você tem que alternar pelo comando volante o controle de volume, ele vira o comando aqui para você ver as diversas opções aqui na tela.
Já que estou falando do volante multifuncional, aqui temos os agregados multimídia. Como eu falei, você muda aqui o comando que você quer usar, esse aqui. Comando de voz, eu pessoalmente ainda sou um cara muito à moda antiga, não me adapto a isso. Aqui temos o controle de velocidade de cruzeiro. No painel aqui temos os comandos de farol e seta desse lado, já virou meio que praxe. Aqui os comandos do limpador de para-brisa. Comandos de espelhos retrovisores elétricos estão aqui, muito bem posicionados. A ergonomia do Dolphin Mini é de fato boa. O volante tem regulagem de altura e de profundidade. O banco do motorista tem ajuste elétrico, o do passageiro é ajuste manual. E aqui um enorme porta-objetos com um carregador do tipo USB-C e USB convencional, além do 12 volts. Android Auto e Apple CarPlay conexão sem fio. Como eu disse, o BYD Dolphin Mini tem um acabamento mais sóbrio, mais elegante do que do BYD Dolphin. Teto preto cria um ambiente legal, embora diminua a sensação de espaço interno. Falei do espaço interno aqui, mostrei os comandos, a ergonomia do banco dianteiro. Vou saltar para o banco traseiro, que também tem algumas peculiaridades. Vamos lá. Na traseira, olha, o banco dianteiro está ajustado para uma pessoa alta, para uma pessoa de aproximadamente 1,80 m de altura, o meu caso, e você repare que eu estou bem acomodado aqui, um espaço bom para a perna, assoalho plano, porque é uma característica dos carros elétricos. A bateria do tipo Blade que a BYD tem está aqui embaixo, é uma bateria que tem diversas vantagens em relação às baterias, entre aspas, convencionais. Aqui para trás não temos nem saída de ar-condicionado e nem nenhum tipo de carregador. Temos aqui um enorme porta-objetos também, que pode ser útil. Os revisteiros aqui. Aí chegamos no primeiro porém. É um carro homologado para 4 passageiros. Diz que em breve teremos uma versão para 5 ocupantes, mas sinceramente eu não consigo imaginar 3 pessoas sentadas com algum conforto aqui atrás. Via de regra, os carros compactos brasileiros, eles levam apenas, os carros compactos de maneira geral, claro, não só os brasileiros, levam com conforto 4 pessoas. Mas o brasileiro tem algumas manias, né, que é difícil desapegar, do tipo, ok, você é um casal que quase não leva ninguém atrás, mas você quer um porta-malas grande, mesmo que você não use a maior parte do ano. Você quer 5 pessoas no seu carro, mesmo que você nunca leve 5 pessoas. Não é uma defesa aqui ao BYD Dolphin, mas eu não acho que isso deve ser um fator que você deve desconsiderar o carro na hora da compra, a não ser que de fato você saiba que vai levar sempre 3 pessoas. Mas pela largura do carro, 4 pessoas, 2 no banco de trás, vão bem acomodadas. Um terceiro passageiro aqui vai ficar mal acomodado e vai sacrificar todos os ocupantes, mesmo aqui não tendo nada que impeça uma pessoa de sentar. Temos um bom acabamento aqui, se repete com revestimento no mesmo padrão das portas dianteiras. Temos 6 airbags no BYD Dolphin Mini, esse é um dos diferenciais também dele, um bom pacote de itens de segurança. Obviamente a legislação obriga também os Isofix, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos, e um bom espaço para a cabeça. É aquele recurso de dar uma reclinada a mais aqui no encosto do banco traseiro, você vai um pouquinho mais deitado, mas sobra espaço aqui para a cabeça. Eu estou bem acomodado aqui no banco traseiro do BYD Dolphin Mini, lembrando, um carro homologado para 4 passageiros, não para 5 ocupantes. Agora vamos falar de um ponto chave também, que é o desempenho do Dolphin Mini. Vamos lá? Agora vamos falar do desempenho. O motor elétrico do Dolphin Mini entrega números muito próximos de um carro 1.0 aspirado. Essa é a principal desvantagem dele se você for comparar com carros a combustão nessa faixa de preço, que teremos ou motor 1.0 turbo ou motor 1.6.
Nesse caso aqui, vamos ter o desempenho de motor 1.0 aspirado, na faixa aí dos 70 cavalos de potência, 13 kg de torque e com mais um componente negativo nessa equação por desempenho do Dolphin Mini, que é o peso elevado. Aquele peso em ordem de marcha é um carro de mais de 1.200 kg. O peso bruto total, 1,5 toneladas, isso num carro compacto. Então ele se ressente de desempenho, ainda mais quando você está acostumado com um carro, com carros elétricos que tem normalmente uma entrega de desempenho muito forte. O Dolphin Mini é muito mais próximo a um carro, entre aspas, convencional, um carro com motor a combustão 1.0 aspirado. A vantagem dele em relação a esse tipo de motor é a entrega imediata de torque. Essa é uma característica do motor elétrico que se torna favorável no caso do Dolphin. A entrega imediata de torque facilita, principalmente no trânsito urbano. Você pisa um pouquinho, ele já responde, assim, aquele impulso inicial de resposta é imediato, ao contrário de um carro a combustão que você tem que reduzir marcha, fazer giro subir para ter uma entrega de desempenho. Aqui não. Inclusive carro elétrico não tem marcha, justamente por isso, que ele já tem essa entrega imediata do torque. Outro ponto crítico que foi alertado pelo companheiro Henrique Rodrigues da Quatro Rodas é quanto à suspensão do Dolphin Mini. De fato, o acerto dela está longe de ser o ideal para o mercado brasileiro, para as nossas ruas onduladas, para as nossas ruas esburacadas. É uma sensação ruim, o carro chacoalha muito, assim, se dependendo da pista ele balança muito de um lado para o outro, ou então se você pegar uma ondulação, de fato ele dá aquela mareada, aquela navegada. Talvez o cliente que não seja exigente, não tenha essa percepção tão exata da causa do problema, ele vai se sentir mais balançando, não vai saber identificar o motivo, mas é muito crítico essa questão, esse ponto na suspensão do Dolphin Mini. Mas os chineses, as montadoras chinesas têm essa característica de conseguir mudar rápido o problema, assim, as questões de engenharia são mudadas rapidamente, sem muito pudor. Então não seria de se espantar se a BYD rapidamente já corrigisse isso em alguns próximos lotes. Os carros chineses têm essa característica, principalmente aquela primeira geração de carros chineses tinha essa característica de suspensão macia demais, que não dá certo com o nosso piso, condição de rodagem brasileira. Tirando isso, é um carro confortável no dia a dia. É muito bom também o tamanho reduzido, com o diâmetro de giro também pequeno, torna ele, assim, para manobrar em garagem, moleza. Você não precisa fazer muita manobra. O diâmetro de giro é o quê? O raio deles é reduzido quando você roda dessa forma. Então você consegue fazer manobras em vagas apertadas com muita tranquilidade. Um aspecto positivo do Dolphin Mini. No balanço geral, vale a pena, mesmo não custando o esperado 99 mil? Muitos consumidores dizem que cancelaram, ficaram decepcionados. O preço nunca foi anunciado pela fábrica de fato, começou uma série de veículos de imprensa reproduziram, influenciadores reproduziram esse valor, criou-se essa expectativa. Talvez o erro da BYD tenha sido não colocar um ponto final, olha gente, principalmente nas revendas, né? Deixar claro para as revendas, olha, o preço não vai ser esse. Há relatos de consumidores que reclamam que além das notícias, vendedores na rede atestavam esse preço, então foi decepcionante nesse sentido. Mas considerando um carro de 115 mil reais, elétrico, com esse bom pacote de equipamentos, com esse bom espaço interno e focado no uso urbano, o BYD Dolphin Mini continua sendo uma ótima compra por 115 mil reais, com esses benefícios que eu não sei, no momento que este vídeo estiver postado, se permanecem na rede ou não, de carregador portátil, enfim, aqueles benefícios que foram feitos durante a ação de venda, não sei se se estenderam ou não, mas mesmo por 115 mil reais, o BYD Dolphin Mini é uma boa escolha nesta categoria. Muitos consumidores questionam sobre a bateria dos carros elétricos, a questão da durabilidade. É difícil afirmar, a gente ainda não tem muitos carros elétricos
rodando por tanto tempo, assim, já tivemos experiências aí de marcas de luxo que já estão fazendo o segundo uso da bateria, que é tirar dos carros e usar às vezes em estações de carregamento, usar em outros projetos de iluminação em zonas remotas. Tem várias possibilidades para esse segundo uso da bateria, e também já tem fábrica apostando na reciclagem dessas baterias. Quanto à durabilidade, com o tempo a bateria não se exaure de um dia para o outro. O que acontece? Ela vai perdendo a capacidade de recarga. Fica difícil afirmar se vai ser ou não, como vai ser esse problema no futuro. É fato que agora os primeiros consumidores não estão preocupados com isso. Acho que ninguém que compra um carro zero está preocupado com a vida que o segundo dono vai ter, o terceiro dono vai ter. A realidade do mercado é essa. Então a gente não pode cravar como vai ser esse futuro. O fato é que elas têm uma durabilidade aí prevista de 8, a maioria da garantia nessa faixa de idade, de 8 anos, uma durabilidade às vezes de 10 anos, vai perder sim um pouco da capacidade de carga, mas não vai tornar o seu carro um tijolo de um dia para o outro. Vai tendo avisos e, bom, não sabemos como vai ser. Esse mercado, as tecnologias estão evoluindo muito rapidamente, o mercado está evoluindo muito rapidamente, então é difícil cravar hoje o que vai ser daqui 10 anos, por exemplo. Você curtiu esse vídeo? Deixa seu like, é muito importante para nós. Compartilhe este vídeo se alguém está pensando em comprar um BYD Dolphin e você acha que as informações aqui foram relevantes. Deixe seu comentário a respeito da avaliação do BYD Dolphin. E se quer saber mais sobre este carro, sobre os outros modelos da linha BYD, sobre carros elétricos em maneira geral, motos, bicicleta, caminhão, tudo que envolve mobilidade, acesse autopapo.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.